Olha, o Jair Bolsonaro levou mais um fora da justiça, né? Alexandre de Moraes rejeitou o recurso da defesa do Jair Bolsonaro, que tentava levar ao STF a questão da inelegibilidade dele, mas queria que fosse julgado no STF, mas não será por decisão do Alexandre de Moraes, que não viu cerceamento de defesa e também viu erros na maneira como foi apresentado esse recurso pelos advogados do Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro ontem estava, claro, chateadinho, magoadinho mais uma vez com Alexandre de Moraes. Levou mais um fora da justiça, mais uma derrota de Jair Bolsonaro. Por hora, nada muda. O plano A do bolsonarismo, claro, ainda é tê-lo como candidato a presidente, conseguir de alguma maneira reverter a inelegibilidade, mas não há nada no horizonte que remeta a isso. Pelo jeito, Jair Bolsonaro seguirá inelegível, e a depender do Alexandre de Moraes será isso que acontecerá. Não vai ter volta, eles vão ter que apelar para o plano B, que pode ser o Tarcísio de Freitas, claro, se o Lula tiver com uma aprovação lá embaixo. O Tarcísio só vai topar bater de frente com o Lula numa disputa eleitoral se o Lula tiver fraquinho de popularidade, e também não creio que será esse o cenário daqui a 3 anos. E olha, a gente separou a informação completa, com mais dados ainda do que acabou de trazer o Guga, inclusive a reação do ex-presidente. Veja. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto contra a decisão da Corte que os tornou inelegíveis. Eles ainda podem recorrer. Alexandre de Moraes negou um recurso para que o STF reveja a condenação de Bolsonaro e Braga Neto, acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A defesa do ex-presidente e do ex-ministro alega ter sido cerceada e afirma que o julgamento violou o devido processo legal. O ministro considerou que os acusados tiveram amplo direito de defesa e que o recurso não cumpre requisitos básicos para uma ação desse tipo. A decisão do TSE só poderia ser revertida pelo Supremo Tribunal Federal. Antes disso, a Corte Eleitoral analisa se a ação cumpre os requisitos para ser enviada ao Supremo. Para analistas políticos, a estratégia de defesa enterrou a possibilidade de reverter a condenação. Se tivessem mantido o processo na Corte Eleitoral, o processo poderia continuar correndo até que a composição do plenário fosse mais favorável ao ex-presidente. Em 2026, o presidente do TSE vai ser Cássio Nunes Marques e o vice, André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou neste domingo sobre a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em um perfil na rede social, Bolsonaro afirmou se tratar de uma perseguição sem fim. Ainda lembrou a multa de R$ 425 mil, também definida em outubro do ano passado. Tá aí, professor Vila. Carta fora do baralho, é prego batido, ponta virada, Bolsonaro seguirá inelegível? Perseguição sem fio, sem fim, melhor dizendo, Ananias, não existe. Existe a justiça, né? É que o Bolsonaro não gosta da justiça. Sabemos, porque ele está num campo fora da legalidade. Já falamos isso algumas vezes. Agora, ele ser candidato em 2026... Isso é impossível, não vai ser candidato, não vai ter anistia, não vai ter coisa alguma, e muito menos uma reinterpretação da decisão por cortes superiores. Zero, a chance é zero também. Ele vai ter de apoiar um desses candidatos que aparece por aí, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, eventualmente Tarcísio e outros aí, né? Ratinho Júnior, tal. Ou até o seu filho Flávio Bolsonaro, ou a Michele Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro pode ser a surpresa dele apoiar o filho, que é aquele que tem um pouco mais tato político da família, né? Foi 3 vezes deputado estadual, é senador, consegue, dentro dos parâmetros da família Bolsonaro, entenda-se, dialogar com o outro, e nesse sentido, dos 3 irmãos que fazem política, ele é o mais hábil. Poderá ser o candidato do Bolsonaro
é bom lembrar, ele muitas vezes fica lançando a possibilidade de apoiar Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, ele não confia em ninguém. Não confia nem na mulher, na Michele Bolsonaro. Ele confia nos 3 filhos. Carlos não tem perfil para ser candidato a presidente. Eduardo Bananinha tem outras funções. Sobra para o Flávio Bolsonaro. Agora, ele com certeza não será candidato. Agora, não é carta fora do baralho, por fim. Tem uma presença política ainda importante, em parte porque a política brasileira está pobre. Nunca esteve tão pobre na história republicana como agora. Por isso que ele é um protagonista. Em outros momentos da história, ele seria um coadjuvante. Você que tem esse termômetro aí em Brasília, Guga, tá mais para quem aparecer na urna com o apoio de Bolsonaro? O bolsonarismo sabe que o único que teria uma mínima chance hoje seria o Tarcísio, né? O único que aparenta poder, quem sabe, na próxima eleição ter alguma chance, além, obviamente, do Bolsonaro, que estará inelegível, seria o Tarcísio. Esse é o nome do bolsonarismo. O Bolsonaro quer apostar no Tarcísio, mas o Tarcísio só vai entrar nessa empreitada aí se tiver chance de disputar contra o Lula, e isso é improvável. Então ele deve tentar mais uma vez a reeleição em São Paulo. O Caiado quer se arriscar, mas o Caiado, como também o Tarcísio, não goza da confiança do Bolsonaro e da aposta do Bolsonaro. O Bolsonaro não crê que o Caiado venceria, então para que colocar o Caiado? A Michele Bolsonaro, como falou o professor Vila, o Bolsonaro não confia muito, né, nas mulheres dele. Se você vê como é que terminou os casamentos do Bolsonaro, foi sempre de maneira complicada e litigiosa. A mãe dos filhos, dos 3, do 01, 02 e 03, a Rogéria, o Bolsonaro chegou a colocar o filho para disputar contra ela uma eleição de tanto rancor e mágoa que ficou do casamento, para não deixá-la se tornar mais uma vez vereadora. A outra mãe do Jair Renan, coitado, Jair Renan é um patinho feio da família, porque eles terminaram de maneira muito hostil. Ela inclusive pediu asilo político na Noruega, se escondeu na Noruega, se dizendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro. Ela ficou escondida pelo embaixador do Brasil na Noruega, se dizendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro. Eles terminaram de uma maneira meio estranha, disseram que ela tinha traído o Bolsonaro, e aí ela era responsável por arrecadar o caixa 2 da família, aquele dinheiro que eles pegavam dos funcionários, a rachadinha, antes do Queiroz. Quem administrava era ela, a mãe do Jair Renan. Ela que era a responsável por isso. E aí, depois do término do casamento, ela é que passa essa função para o Queiroz. Mas ela sabia dos segredos do Bolsonaro e ela, inclusive, denunciou o Bolsonaro, dizendo que ele recebia dinheiro dos funcionários, que ele tinha uma grana que ele recebia todo mês de funcionário, de rachadinha, e que ele chegou, inclusive, a estourar o cofre que eles tinham junto no Banco do Brasil para roubar as joias dela. Ela fez essa denúncia. Aí depois que ela voltou da Noruega e fez um acordo com o Bolsonaro, ela parou de denunciá-lo, ela fez um acordo com ele, mas ela chegou sim a dizer isso tudo que eu estou relatando aqui para a polícia. Então, o Bolsonaro sempre teve uma relação muito hostil com as mulheres dele, e a Michele com certeza não goza da confiança que um Flávio gozaria. Então, quem sabe o Flávio Bolsonaro seja surpresa. Casos de família, o Guga não Olha, além de perseguição sem fim, hoje o senador Ciro Nogueira, que está aqui em Teresina, eu fui entrevistá-lo sobre essa questão também de sucessão do Bolsonaro, ele usou um outro termo, ele disse que era preciso fazer a correção de uma injustiça. Também achei poético, achei legal o termo utilizado pelo senador, que deu a letra que os meninos acabaram de dizer aqui, é Bolsonaro quem vai fazer essa escolha, e colocou mais uma vez, ele é um dos defensores aí do nome de Tarcísio, mas Caiado estava no casamento da filha dele nesse fim de semana, viu? Ronaldo Caiado, filha dele que se casou lá no sul do país, então tá todo mundo juntinho ali, esperando para saber quem é que vai ser o sorteado da cartola. Vou perguntar pro Ari, então. Tem justiça para ser corrigida, Ari? A defesa sabia, com todo o respeito data vênia aos advogados de defesa do Bolsonaro, que não ia dar em nada, mas é relevante para eles porque gera fato. Coloca o Bolsonaro mais uma vez como manchete. Gera aqui, um tweet dele dizendo, isso, olha, espaço nobre. Perseguição. Somos campeões de audiência aqui na região, falando dele, né? Falando do finado. É isso. Quero agradecer, professor Marco Antônio Vila. Até amanhã.
Até amanhã. Grande abraço para todos. Obrigado, Guga Noblar. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, tamo juntos, até amanhã. E obrigado a você que ficou na audiência do Agora Brasil, porque a partir deste momento a Rede Meio passa a transmitir na sua cidade a programação local. E aqui passamos para o Agora Piauí. Agora Piauí. Oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. São João do Coração Mix Mateus, preço baixo de verdade. Aqui é tradição. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. LG Informática, impressão de qualidade. E Paraíba, mais facilidade para você na loja, site e aplicativo.